Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, Deco na área. Informações novas sobre De La Cruz, falaremos também sobre Thiago Maia e informação de agora há pouco, Flamengo voltando a consultar Gustavo Scarpa. Então você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco CRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação, tá? Hoje tem live com o Marcos Martinho, às 2 horas da tarde, então contamos com a audiência de todos vocês. Pessoal, vamos lá então, falar primeiramente sobre De La Cruz, né? Uma informação trazida pelo Vene Casagrande, causou até muita estranheza a muitos torcedores do Flamengo, né? Que o Flamengo iria depositar o dinheiro na conta do De La Cruz, para o De La Cruz fazer o repasse ao River Plate. E muita gente não está entendendo, né? Pô, Deco, mas por que o Flamengo não faz logo o depósito diretamente para o River Plate, tá? Então, vou mostrar que essa informação do Vene tem coerência, muita coerência, pelo seguinte fato, pela informação que eu recebi, tá? Todo mundo falando, a multa é 16, outros, não todo mundo, né? Alguns falando 16 milhões de dólares, outros falando 18, outros 20, até outro dia falaram 22 milhões de dólares, né? Muita gente com dúvidas qual seria realmente a multa rescisória do De La Cruz. E a informação que a gente recebeu já tem algum tempo e acaba casando com essa do Vene, é que para que esse valor seja 16 milhões de dólares, quem tem que pagar a multa é o De La Cruz. No contrato do De La Cruz estaria, né, uma cláusula contratual escrita aqui para esse valor, né, de multa só mediante ao pagamento do De La Cruz. Então, por isso o Flamengo faria o depósito ao De La Cruz, para o De La Cruz pagar diretamente ao River Plate, né? Ah, Deco, e se for o Flamengo pagar direto ao River Plate, como ficaria, né? Não sabemos se é 18, se é 19, se é 20, se é 21, se é 22, mas que será bem maior do que 16 milhões, sim, isso será. Então, por isso, essa situação sendo colocada dessa maneira. O Flamengo pagando ao De La Cruz os 16 milhões de dólares e o De La Cruz repassando ao River Plate este valor. Aí muita gente, Deco, mas o De La Cruz vai dar o golpe. Pô, cara, tá de brincadeira, né? Logicamente que ele vai assinar um contrato, não tem nada disso, ele vai assinar, lógico que tá recebendo dinheiro, que tá repassando dinheiro do Flamengo, e aí finalizará um contrato a longo prazo com o rubro-negro carioca. Então, tudo esquematizado dessa maneira, não sei ainda quando isso acontecerá, tá? Me passaram que no início dessa próxima semana, né, possa ser que tenha um desfecho favorável, mas a situação é essa. O Flamengo repassando ao De La Cruz os 16 milhões de dólares devido à questão do valor sair menor do que o Flamengo pagasse direto ao River Plate, tá? O Flamengo ou qualquer outro clube, entendeu, gente? Então tá aí a situação, a operação é meio complicada, mas é exatamente isso, e veio a calhar essa informação aí do jornalista do jornal O Dia, tá bom? Falar agora aqui sobre a questão do Gustavo Scarpa, né? Saiu agora há pouco no GE, Letícia Marques, falando que o Flamengo voltou a consultar o Gustavo Scarpa, né? E tem 2 outros times bastante interessados no atleta, que seria o Atlético Mineiro e também o Internacional. O Internacional teria um pouco mais de dificuldade devido à questão de não estar na Taça Libertadores da América. Então, poderia ser um ponto negativo em relação ao Internacional de Porto Alegre, diferentemente do Flamengo e do Atlético Mineiro. Os dois, ambos estão na fase de grupos da Libertadores, né? Tem uma outra questão que pode ser ruim para o Flamengo, né? O Scarpa teria que disputar com mais jogadores para se tornar titular do Flamengo, né? Apesar que o Tite vê o Scarpa como esse jogador que poderia jogar pelo lado direito de campo, e aí consequentemente seria o titular ali daquela função, né? Mas muita gente acha que com a renovação
do Everton Ribeiro. Com a contratação do De La Cruz, ficaria mais difícil para o Scarpa vir para o Flamengo. O Tite já disse que o Everton Ribeiro ele vê um jogador mais central, já diferente do Gustavo Scarpa, que pode jogar sim pelo lado direito de campo. Então, o Flamengo buscando mais informações novamente, se houve algum aumento em relação ao que o Nottingham Forest quer sobre o atleta, agora com mais clubes interessados por ele, se o Scarpa, a pedida salarial dele seria mais alta do que foi na metade do ano, quando o Flamengo mostrou interesse, só que o atleta preferiu ficar na Europa, assim mesmo sabendo que teria poucas oportunidades de jogar lá. Então, o Flamengo voltando a procurar o atleta Gustavo Scarpa. Eu particularmente gosto muito do jogador, né? Um jogador de bolas paradas, jogador de chute de média e longa distância, jogador que cumpre bem a sua função tática, ajudando, auxiliando bastante o lateral direito na marcação. Então eu, Deco SRN, gosto muito, pode jogar por dentro também, se houver necessidade. Um jogador multifuncional, tá? É um craque de bola? Não, é muito bom jogador. É um jogador funcional e que iria agregar demais esse time do Flamengo. Então agora a questão é saber qual o interesse do Scarpa de jogar no Flamengo e qual seria a proposta do Flamengo para trazê-lo do Nottingham Forest, que já disse que não quer emprestá-lo novamente, para comprá-lo, tá? Comprá-lo. Então, se o Flamengo vier a negociar e conseguir o Gustavo Scarpa, será mediante a compra do passe do atleta que está hoje no futebol inglês, né? Na verdade, estava no futebol grego, né? No Olympiacos, está voltando aí para o futebol grego, tá? Então a situação do Gustavo Scarpa é exatamente essa. Então gostaria de saber de vocês se vocês gostariam de ver o Gustavo Scarpa no Flamengo, tá? Sobre Thiago Maia, tá? Thiago Maia, ele tem vários clubes aí interessados no futebol do atleta. Já disse que eu acho o Thiago Maia um bom jogador, tá? Um bom reserva, né? Só que aqui no Flamengo, sinceramente, não tem mais clima. O torcedor do Flamengo não tem mais paciência com o Thiago Maia. Então a melhor coisa a fazer é negociá-lo, né? E o Flamengo tem algumas opções e agora a última é o Internacional de Porto Alegre, né? O problema é saber agora a questão do Kudê, se o Kudê vai ou não renovar, e aí sempre o Internacional começar a negociar novas contratações, tá? Sobre o Thiago Maia no Corinthians, há um interesse sim, né? Matéria da Raíssa Simplício, falando sobre o interesse do Corinthians, e o Mauro César Pereira já disse que a diretoria do Flamengo vê com bons olhos, sim, por mais que o Marcos Braz tenha desmentido, tem um interesse sim no futebol do Fausto Vera, tá? Que eu acho muito bom jogador também, tá, meus amigos? Muito bom jogador também, para mim, iria agregar. Então, nada me surpreenderia se apesar da negativa do Marcos Braz de ter dito que não tem nada com Fausto Vera e nada de saída de Thiago Maia, que essa negociação possa acontecer no futuro bem próximo, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês, tá? Informações rápidas, sem enrolação, aqui no canal Deco SRN. Só peço a vocês agora que deixem seu like, que compartilhem esse vídeo com os amigos, né, com essa informação principalmente complementar em relação ao De La Cruz. Acho importante vocês passarem a todos os amigos porque que o pagamento será diretamente ao De La Cruz, para ele repassar ao River Plate. Deixe seu like, né, que é importante, e se inscreva aqui no canal Deco SRN, beleza? Então mais tarde aí, Marcos Martins com vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.